E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Fagner aqui. Hoje eu trouxe a terceira leitura de Halloween deste mês de outubro. O primeiro texto que a gente leu foi uma história de aventura de dois vaqueiros no sertão nordestino que tiveram que enfrentar um lobisomem para salvar duas irmãs aprisionadas pelo pai, que era o próprio lobisomem. Uma história de assombração no sertão brasileiro. No segundo episódio, a gente leu uma história assustadora contada ali no ambiente noturno das matas sertanejas brasileiras. A história da dança dos ossos, em que um esqueleto saía do seu túmulo para dançar na frente das pessoas que passavam pela estrada ali à noite no meio do mato. E a leitura de hoje, a terceira e penúltima deste mês, mês das bruxas, né? É uma leitura especial para mim, porque é um cordel chamado A Sombra do Corvo, escrito pelo mestre Rouxinol Rinaré, meu amigo, que me mandou este folheto. Ele tá aqui, ó, que eu digitalizei para vocês. Aqui está o folheto digitalizado aqui pra gente ler. Rouxinol Rinaré fez uma adaptação do grande clássico do terror, O Corvo, escrito por Edgar Allan Poe. Nós vamos ler então o clássico poema O Corvo em cordel. Eu não vou ler o texto original do Edgar Allan Poe, primeiro porque é em inglês, mas existem as traduções, e as duas traduções mais famosas do Corvo do Edgar Allan Poe são as traduções feitas por Machado de Assis, muito famosa, e a tradução feita por Fernando Pessoa também, é outra tradução famosa. Eu não vou ler nenhuma dessas porque você já encontra vários vídeos no YouTube aí do povo lendo a tradução do Machado de Assis e também vídeos do povo lendo a tradução do Fernando Pessoa. Mas esta adaptação feita pelo Rouxinol Rinaré do Corvo em cordel, você nunca viu no YouTube, é a primeira vez. Os textos originais, né, o texto original em inglês do Poe, assim como a tradução do Machado de Assis e também a tradução do Fernando Pessoa, vou deixar aqui na descrição para você conferir. Os links estão aí para você ler. Mas nós vamos ler aqui juntos essa adaptação do Rouxinol em cordel. Então já senta confortavelmente na sua poltrona, coloca seu fone de ouvido, pega seu lanche, sua bebidinha, apaga as luzes. Eu vou colocar agora uma música de suspense para vocês, ó. Além dessa música de suspense, vou colocar também um efeito sonoro aqui de noite chuvosa. Agora sim o clima tá perfeito para a gente começar a nossa leitura aqui. Adaptação do Corvo de Edgar Allan Poe, A Sombra do Corvo, por Rouxinol Rinaré. O contato do Rouxinol tá aqui na descrição para vocês também. A Sombra do Corvo, por Rouxinol Rinaré. Adaptado da obra de Edgar Allan Poe. O cordel tá todo feito em septilhas, né, estrofes de 7 versos, todos em redondilha maior, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. Então eu vou ler nesse ritmo aí para vocês. Meia-noite um lobo uiva, o mal não dorme em pernoite. Pia uma rasga mortalha, o vento geme em açoite. Na noite gélida maldita, um corvo negro crocita, presságios da meia-noite. Qual manto escuro e sinistro dessa noite de terror? Um corvo abriu suas asas, causando imenso pavor. Das maldições ancestrais veio pousar nos umbrais da casa de um escritor. Na ampulheta das eras a meia-noite caía. Lento, triste, sonolento, esse estranho escritor lia. Em seus umbrais, de repente, alguém bate levemente quando quase adormecia. Disse ele, é uma visita, é só isto e nada mais. O fogo morrendo negro urde sombras desiguais, e em vão na noite gelada tenta esquecer sua amada lá nas hostes celestiais. Junto ao crepitar das chamas, envolvido na leitura, se esforça para sepultar nos livros sua amargura e apagar a lembrança da amada que descansa na funérea sepultura. Veio um vento sibilante que incutia 1000 temores, como ouvisse um moribundo em seus últimos estertores, e a tremer frio e frouxo, cada cortinado roxo urdia estranhos terrores. Inda a bater nos umbrais, ele continua ouvindo, sentia um temor estranho, mas a si força infundindo, consigo então repetia, é uma visita tardia que continua insistindo. Bateu mais forte no instante a tal visita lá fora, e o escritor então disse, ó meu senhor ou senhora, eu estava adormecendo quando viestes batendo nos umbrais fora de hora. Disse não mais hesitante, de certo me desculpais, porque mal ouvi batendo levemente nos umbrais. E abrindo os umbrais olhou, surpreso só avistou noite escuro e nada mais.
Nossa, hein? Você tá em casa ali de boa, quase adormecendo à noite. Alguém bate a sua porta, você vai abrir e não vê ninguém, só noite escuro e nada mais. Parado com o olhar vago, a treva enorme fitando, um sonho nunca sonhado, ficou ele ali sonhando. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e ele ficou receando. A única palavra dita, entre angústias infernais, foi o nome da amada em seus lamentosos ais, e um eco nesse momento repetia o seu lamento, isto só e nada mais. Voltou ele para dentro, sentindo sua alma ardendo. Nessa noite fria e triste já ia se recolhendo. No entanto, não tardou, nos umbrais ele escutou outra vez o som batendo. Percebeu ele que o som era na sua janela. Confuso outra vez foi ver que barulheira era aquela, mas dizia em pensamento: deve ser somente o vento que está batendo nela. Abrindo então a vidraça, muito surpreso ficou, pois um corvo grave e nobre por sua janela entrou. Não fez nenhum cumprimento, mas com ar sereno e lento sobre seus umbrais pousou. O escritor, vendo a ave, solene, estranha e escura, perante aquele mistério, sorriu em sua amargura. Pôs-se então a delirar, com o corvo a conversar, numa espécie de loucura. Perguntou fitando o corvo, com seus ares rituais: dize-me qual é teu nome lá nas trevas infernais? Então, num feio grasnado, mas com ar nobre e ousado, disse o corvo: nunca mais. E nessas palavras tais, ele viu pouco sentido. Soturno fitava a ave, visivelmente aturdido, mas pasmo pensou: é raro um pássaro falar tão claro, nunca alguém terá ouvido. A ave nada mais disse, e o homem, sofrendo os ais, murmurou: todos se foram, amanhã também tu vais. Mas o corvo sobre um busto crocitou em tom augusto, repetindo: nunca mais. Pensou, pois, o escritor: ele aprendeu de algum dono que tinha alma alquebrada pela passagem do outono, e o bordão nunca mais são as vozes usuais da desgraça e do abandono. O homem assim refletia numa morbidez sem cura, como aquele nunca mais da ave sinistra escura, mesmo insignificante, fazia por um instante sorrir a sua amargura. Sentou diante do corvo e, enterrado na cadeira, pensou: é bom que eu fique com esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais, dizendo este nunca mais ser a minha companheira. Cravou-lhe o corvo na alma aqueles olhos fatais, e ele reclina a cabeça entre as sombras desiguais, na cadeira aveludada, onde ela, a sua amada, reclinar-se-á nunca mais. Como cheio de um incenso, denso ar ele sentiu. Disse a si: esquece dela, pois Deus já te consentiu. Aceita e esquece teus ais. Mas o corvo, nunca mais, uma vez mais repetiu. Ele exclamou: ó profeta, diz-me, ave negra, o segredo. Foi o diabo quem te trouxe a este luto e degredo? Quem te trouxe a meus umbrais? Diz a alma a quem me atrais, nesta casa de ânsia e medo. Pelo Deus ante a quem ambos somos fracos e mortais, diz a esta alma triste, se entre hostes celestiais, se no Éden de outra vida ver a amada perdida. Disse o corvo: nunca mais. O escritor grita: vai, que esse grito nos aparte, volta às trevas infernais, leva tua negra arte, não deixes pena que ateste a mentira que disseste. Vaiável demônio, parte, torna demônio de plumas para as trevas abissais, que a solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tua sombra não mais aceito, tira o vulto de meu peito. Disse o corvo: nunca mais. Do alvo busto de Atena, que há por sobre os umbrais, ao chão a sombra tristonha, lança-lhe a luz mais e mais, e dessa sombra de horror
a alma do escritor libertar-se-á jamais. Pois o destino fatídico, o escritor na berlinda, o corvo pousou no busto e lá permanece ainda. Tem no olhar dor medonha, dor de um demônio que sonha na sombra da noite infinda. Eita, que medo desse corvo, hein, meu povo? Imagina você receber uma visita dessa na sua casa à noite, num dia de chuva à noite, e ter uma conversa desse nível com um corvo numa noite de Halloween. Maravilhosa adaptação do meu amigo Rochinaldo Rinaré, vejam aí. Ele coloca uma nota no final, né, sobre as adaptações do poema, as traduções do poema. Ele diz o seguinte, ó: conheço duas traduções do poema O Corvo, uma de Machado de Assis, outra do poeta Fernando Pessoa. A minha adaptação desse poema de Allan Poe para a linguagem do cordel se dá a partir da tradução do poeta português, ou seja, Fernando Pessoa. Como em toda adaptação, tomamos a liberdade de fazer algumas modificações. Aqui, no caso, o título, ele mudou, né? Agora é A Sombra do Corvo. O tipo de narrador foi alterado também, entre outras coisas, mas aproveitamos versos na íntegra, uma vez que o poema é rimado e tem certo ritmo ou métrica. Essa foi a leitura de hoje, dessa sexta-feira, do mês de outubro. Espero que você tenha gostado. Clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal e aguarde para a semana que vem a gente fazer a nossa última leitura de Halloween, que vai ser assustador, hein? A gente se vê na próxima semana. Até mais.